Olá, eu sou a professora Andressa Borba e hoje eu vou te ensinar como passar da voz ativa para a voz passiva. Eu já utilizei esse método com os meus alunos e deu super certo. Eu espero que te ajude também. Vamos para o tablet? É importante saber qual é a diferença entre voz ativa e voz passiva. Na voz ativa, o sujeito realiza ação expressa pelo verbo, enquanto na voz passiva, o sujeito sofre ação expressa pelo verbo. E aí a gente vai usar essa técnica, que é o X do X-Men e o sabre de luz, que vão te ajudar a fazer essa passagem de forma divertida. Primeiro passo é identificar os elementos sintáticos na voz ativa. Wolverine venceu a luta. Então, eu vou primeiramente identificar o meu sujeito. Quem venceu a luta? Wolverine, meu sujeito. Identifico o meu verbo transitivo direto. Wolverine venceu o quê? Quem vence, vence algo. A luta, objeto direto. E aí, é agora que a mágica vai acontecer. A gente vai fazer o X do X-Men e o sabre de luz. Esse aqui é o truque que eu ensino aos meus alunos e eles não se esquecem nunca. Ao passar para a voz passiva, analítica, depois a gente fala um pouquinho aí da voz passiva sintética, a luta vai se transformar em sujeito paciente. O meu VTD, venceu, foi vencida, verbo auxiliar mais verbo principal. O meu sujeito, na voz ativa, vai se transformar em agente da passiva na voz passiva. Então, vamos lá. A luta. Só vou mudar de cor aqui. Sujeito paciente. Foi vencida, verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. E por Wolverine nós temos o agente da passiva. É muito importante que vocês saibam nomear, identificar esses elementos sintáticos. É como se fosse uma fórmula pronta, basicamente. Então, na voz ativa a gente tem sujeito, VTD e OD. E na voz passiva nós temos sujeito paciente, mais verbo auxiliar, mais verbo principal, mais agente da passiva. É importante, quando outro elemento sintático aparecer na oração, que você consiga identificá-lo antes de qualquer coisa. Porque se você sempre pensar em puxar esse X do fim da sua oração e você tiver um outro elemento sintático, não vai dar certo. Então, sempre o primeiro passo é identificar os elementos sintáticos da voz ativa, tá? Neste caso. Então, vamos lá. Vader revelou a verdade a todos. Então, identificando aí o meu sujeito. Quem revelou a verdade a todos? Vader. Então, é o meu sujeito aqui na voz ativa. Sujeito. Revelou, quem revela, revela algo. A alguém. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, um verbo bitransitivo. Então, ele revelou a verdade, meu objeto direto, revelou a todos, meu objeto indireto. Então, eu não vou conseguir puxar o meu X do X-Men do último elemento. Eu tenho que buscar sempre o objeto direto. E eu vou deixar esse objeto indireto quietinho aqui por alguns minutinhos. Então, vamos lá. Fiz o X do X-Men e o sabre de luz. Então, a verdade, olha lá, vai virar meu sujeito paciente. Revelou, foi revelada, verbo auxiliar, mais verbo principal no particípio. Por Vader, o meu sujeito paciente se transformou em agente da passiva e agora eu encaminho aqui meu objeto indireto, a todos. Então, a verdade foi revelada por Vader a todos. Mais um exemplo agora com outro elemento sintático muito importante que também pode aparecer aí na sua oração, tá? Que é o adjunto adverbial. Então,
Então, mais uma vez, identificando os elementos sintáticos da voz ativa. Yoda compartilhou a sabedoria dos Jedis ao longo da vida. Então, quem compartilhou a sabedoria dos Jedis ao longo da vida? Yoda, meu sujeito. Meu verbo transitivo direto, que precisa de complemento obrigatório sem preposição. Compartilhou, verbo transitivo direto. Compartilhou o quê? A sabedoria dos Jedis, meu objeto direto. E quando ele faz isso? Olha, ao longo da vida. Então, se eu tenho um elemento formado por mais de uma palavra e ele indica tempo, eu tenho uma locução adverbial de tempo. Mas a função sintática da locução adverbial na análise sintática é adjunto adverbial. Adjunto adverbial. E aqui é o mesmo caso que eu mencionei para vocês anteriormente. Não começo o meu X do X-Men lá do final, ao longo da vida. Eu tenho que procurar sempre o objeto direto. Então, vou mais uma vez fazer o meu X do X-Men. Olha lá, e o sabre de luz. Então, como que eu começo? Meu objeto direto vai se transformar em sujeito paciente. A sabedoria dos Jedis. Ai, pegou aqui bem no meu sabre de luz, gente. Foi compartilhada. Compartilhada. Então, verbo auxiliar. Ó o meu verbo principal aqui no particípio. Por Yoda. Meu agente da passiva. Agora, eu vou cuidar do meu adjunto adverbial. Ao longo, vou colocar aqui embaixo, tá? Porque não coube, da vida. Então, identificando os meus elementos, vamos lá. Meu objeto direto, sujeito paciente. Opa, apaguei sem querer. Sujeito paciente. Meu verbo transitivo direto foi parar aqui um pouquinho longe do meu sabre de luz, né? Nem tudo sai perfeito. Foi compartilhada. Verbo auxiliar ser mais o meu verbo principal no particípio. Por Yoda. Olha aqui, meu agente da passiva. E finalizando aqui, ó, ao longo da vida, com o meu adjunto adverbial que já estava aqui na minha oração, na voz ativa. Não se esqueçam, adjunto adverbial é um termo que ele pode se deslocar dentro da oração. Mas se você ainda está um pouquinho inseguro na hora de transformar da voz ativa para a voz passiva, você pode sempre deixar o seu adjunto adverbial quietinho ali no momento de fazer essa passagem e deixá-lo no final da oração, não tem problema. Ele pode aparecer no início da oração? Pode. Por exemplo, ao longo da vida, Yoda compartilhou a sabedoria dos Jedis. Aí a mesma coisa. Primeiro identifica sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. E faça o seu X a partir daí, tá? Eu vejo muitos alunos errando porque eles não identificam esses elementos, nem que seja mentalmente, tá bom? Então ele já quer puxar o X lá do último termo da oração e do termo inicial da oração e acaba não fazendo essa transição da voz ativa para a voz passiva. O aluno apenas inverte. Por exemplo, ao longo da vida, a sabedoria dos Jedis, Yoda compartilhou. Então é muito importante você fixar esses elementos da voz ativa, sujeito, VTD e OD, e na hora de transformar isso na voz passiva, a gente vai ter sujeito paciente, verbo auxiliar, mais verbo principal e agente da passiva. Espero que essa dica tenha te ajudado. Até o próximo vídeo.